Bem-vindos ao Jardim da Luz. Como é que você está nas relações afetivas? Então, de repente, a sua vida afetiva está muito parada. Tem as circunstâncias externas? Sim, mas aqui a gente vai falar do que está no seu controle. Os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. Você tem um ponto cego, você tem algum bloqueio na sua vida emocional, afetiva? A gente vai dar uma olhada aqui, lógico que aconselhando, direcionando, né? Então esse aqui é seu ponto cego. Qual é a solução? Para onde que você vai a partir daqui? E também o ponto forte, que às vezes, né, é tão parecido o ponto forte com o ponto fraco. Aí pense em si mesmo, tá? Escolha uma estrelinha. Se você ficar muito em dúvida sobre duas, assista as duas que de repente são aspectos diferentes. A gente não é o mesmo em todo tipo de contexto, em todo tipo de relações. Não importa se você está solteiro ou não, aqui você pode encaixar romance, você pode encaixar amizade, etc. A gente está falando mais de o seu conteúdo emocional, né? Como que está a sua saúde emocional e como que ela pode melhorar, obviamente, tá? Enfim, é uma leitura bem profunda, tá? Tem coisas um pouquinho delicadas aqui, mas enfim, vocês já conhecem meu canal, vocês sabem que eu tenho um conteúdo bastante voltado para o terapêutico, inclusive porque eu sou terapeuta, né? Então sempre vou falar de saúde mental, vou falar de psicologia, essas coisas elas fazem parte das minhas leituras, mesmo as leituras bobinhas de paquera, às vezes aparecem umas coisas nesse sentido, tá bom? Na sua energia, no seu detalhe, a sua leitura particular, essa aqui é a coletiva. Você pega aquilo que se adequou, o que não é para você, não force encaixar. Curta, se inscreva, deixa um hype, se tiver um dos 3 hypes gratuitos por semana, e você puder deixar um aqui para o canal, eu agradeço. Um beijo no seu coração, te vejo na sua pilha. Número 1. Você tem algum bloqueio emocional? Tem alguma coisa que a gente possa melhorar para você crescer, que às vezes depende das circunstâncias externas, né? A nossa vida afetiva está empacada porque tem coisas acontecendo no externo, mas às vezes é um movimento interno que a gente pode fazer também, né? O que está ao seu alcance, tá? Seria essa a leitura. 5 de paus é uma carta, aqui energia principal com este deck, né? Aqui é uma carta de que, assim, gente, não é uma carta elogiosa, porque a gente está falando de bloqueio, tá? Então, vamos falar dos seus pontos fortes também, tá bom? Mas aqui o seu ponto fraco é uma preocupação com o que vão pensar, o que os outros vão falar, vão me julgar, se eu me expor, eu talvez aqui para alguns também uma tendência para uma sobrecarga. Então, se eu vou para o mundo lá fora paquerar, interagir, talvez me sinta sobrecarregado, não consiga lidar com isso. Existe aqui uma questão muito de dificuldade de lidar com as pessoas, de talvez uma dificuldade até em quando alguém vem te paquerar, ou você ter dificuldade de paquerar as pessoas, sabe? A coisa relacional mesmo, da interação com outros seres humanos, para você parece que traz um desconforto, uma sobrecarga, tá? Quem é você no rolê aí emocional, tá? Vamos perguntar aqui. Esse aqui seria o seu principal ponto fraco, tá bom? Agora, em geral, né? Você nas relações, aqui entendo que a maior parte está procurando
com relação ao amor romântico, mas de uma forma geral. Medo da abundância, que tem isso que eu falei, né, de se sentir sobrecarregado quando é muita gente falando comigo, muita gente prestando atenção em mim, interações sociais, para você parece um negócio desafiador mesmo. Ambição, ciúme, uma tendência a talvez querer tudo perfeito demais, querer que o outro seja perfeito, sabe? Intenção, nunca tirei essa carta. É uma carta de amor próprio, de se colocar em primeiro lugar. E aqui, prioridades. Então, assim, existe sim aqui, tá? Uma sobrecarga relacional. É difícil para você quando a coisa começa a tumultuar, quando você começa a receber muita atenção. Parte sua fica feliz de estar recebendo atenção, parte sua fica angustiada. E assim, a expectativa sua é alta com relação ao outro e com relação a si próprio. Você sabe se colocar em primeiro lugar, você sabe ter prioridades, mas talvez aqui você seja muito exigente consigo, com você mesmo e com os outros. Será que tem isso? Quem é você nas relações? E assim, gente, sobrecarga sensorial não é exclusivo de quem está no espectro autista, ok? Muitas pessoas têm sobrecarga sensorial sem os prejuízos necessários para a pessoa receber um diagnóstico de autismo, tá? Autismo é um diagnóstico para quem está tendo prejuízos. Então, nem todo mundo tem crise, às vezes é só uma dificuldade. Tá? Então, assim, não vamos precipitar as coisas aqui, tá? Não precisa ser uma trava completa, não precisa ser nível, meu Deus, eu tenho uma deficiência, não. Muitas pessoas navegam tendo a sobrecarga sensorial como um desafio que elas dão conta, elas dão um jeito, tal, e isso aí é simplesmente, né, todo mundo tem os seus desafios, tá bom? Dois de copas, ancestral, temperança, 5 de ouros e rainha de espadas. Tem um lado seu muito, muito romântico, que gostaria de viver um grande amor. E, inclusive, aqui é como se, para alguns aqui, inclusive, você já viu uma grande história de amor na sua família, ou você, no seu passado lá, viveu uma grande história de amor, tem alguma grande história de amor que marcou você. Então, assim, existe aqui, o que isso está me contando? Existe sim um conceito de amor saudável, de amor bonito, que você já tem. Você não é uma pessoa perdida, que nem sabe o que quer, que nem sabe o que é um relacionamento saudável. Não, você sabe, né? Isso já tá esclarecido para você. Ou você teve pelo menos um bom exemplo, ou você foi estudar
e entendeu o que é um relacionamento saudável. Então, você é alguém que essa clareza está resolvida para você. Isso é muito bom, tá? Ter esse negócio aí adiantado já. Você é uma pessoa muito curada. Você já fez um trabalho interno muito grande. Por isso que eu estou sentindo aqui realmente uma energia de quem tem uma dificuldade com sobrecarga de estímulo que é sensorial mesmo. Então, aqui para você entrar num aplicativo, por exemplo, deve ser muito difícil, porque você tem que conversar com várias pessoas ao mesmo tempo e aquilo assim vai te angustiando, né? Meio desesperador, assim, tá? Então, mas isso é estilo de funcionamento neurológico, tá, gente? Não tem uma solução para isso, um remédio para isso. Eu sinto que a sua maior dificuldade, na verdade, né, o seu maior bloqueio, ele é esse. E aí a gente entra num negócio que é o seguinte: às vezes essa limitação ela não depende da vontade da pessoa. Então, assim, você fez um trabalho de cura muito bonito já. Você fez uma construção do que é um relacionamento saudável, do que é ser saudável. Só que o seu problema, ele tá num bloqueio que é num nível que é meio fisiológico, assim, sabe? É uma limitação que você tem aí, tá? E aí, isso te coloca num lugar de sentir que você não consegue, que você não dá conta, que você não consegue fazer o mesmo que as outras pessoas, tal, porque que para você é tão difícil. Aí você vai para um lugar muito racional, assim, que fala assim, bom, é o que eu dou conta de fazer, eu dou conta de ser uma pessoa racional que está em busca dessa cura, tá? Mas vamos ver se tem o que aí é como as coisas estão, sabe? É como assim, você fez um processo de cura super profundo, só que você vem para essa tendência para ter uma sobrecarga, para se angustiar quando você é abordado pelas pessoas, quando você conhece pessoas novas, tal, que é num nível que não está no seu controle, e aí isso faz com que, é como se você falasse, puxa vida, mas então meu processo de cura para aqui e não tem mais o que eu fazer a partir disso, né? E aí você vai para o racional, né? Você vai se orientando pelo racional, tentando ser justa, tentando avaliar as situações, tentando seguir ali o protocolo de autocuidado, disso, daquilo, tá? Mas aí essa limitação, ela tá te doendo muito mesmo, né? Eu sinto aqui. Mas vamos ver conselhos, se tem como lidar com isso. Veja aí se a leitura tá batendo, tá, gente? Se não tiver, você nem sabe, né? Que negócio é esse, sobrecarga sensorial, nada a ver comigo. Daí vai para outra pilha, tá bom? Mas se você se bateu, fica aqui. Conselho para você, tá bom? Tem algo que você possa fazer além do que você já está fazendo, que eu vejo aqui pessoas que estão fazendo muito. Conselho para você: os amantes, 10 de espadas, 6 de ouros e o 5 de paus de novo, tá? Bom, aqui assim, se você tenta interagir com expectativas muito altas, você não dá conta. Entende? Se você vai com muita sede ao pote, se você vai muito rápido, é um fato, você não dá conta, tá? Fazer as coisas. Então, o que eu diria aqui? Você ter uma clareza imensa
de que isso não é algo que você tem controle, de que isso não é culpa sua, isso é uma característica de pessoas altamente sensíveis. A alta sensibilidade, ela não é transtorno, ela não é patologia. A alta sensibilidade é uma característica. Até eu recomendo muito vocês comprem o livro Pessoas Altamente Sensíveis. Comprem esse livro. Se você se identificou, se a leitura bateu, tá? Vai atrás, que esse livro é maravilhoso. Então, você não dá conta de coisas que são muito intensas logo de cara, coisas que acontecem muito rápido, não tem como, não tem o que fazer, é o seu fenótipo. Você precisa que as coisas aconteçam devagar. E aqui, o 5 de paus, ele está vindo nesse sentido de não ter medo de se posicionar, não ter medo de desagradar, tá? Porque o 5 de paus é uma carta de conflito. Então, assim, por um lado, conflito bobo, tá? Conflito por causa de bobagem. 5 de paus é a carta da picuinha, da fofoquinha. Então, por um lado, é a sua maior dificuldade, por outro, é uma coisa que você vai ter que encarar, falar, se posicionar. Falar, olha, eu sou uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande. Não me atropele, não me invada. Se você quer me conhecer, a gente precisa ir devagar. É uma necessidade minha, não há nada que eu possa fazer. Eu sou assim, eu sou constituído dessa maneira. E quem não gostar, não gostou, tá? É você ficar tentando mudar isso, mas tem coisas que não tem como a gente mudar, nem tudo tem como a gente mudar. Uma pessoa, por exemplo, da minha cor, tá? Eu tenho uma hipersensibilidade ao sol. Olha para mim. Dá para ir no sol do meio-dia na praia? Não dá. Então, assim, tem certas coisas que são para a gente aprender a conviver com elas. Tem coisas que mas ser da cor do bigato não é deficiência. Não é, mas é uma característica que exige cuidados, tá? Então, ter uma alta sensibilidade sensorial, neurológica, relacional, que seja aqui, né? Que você tem aqui, nas relações, a gente tem uma sobrecarga sensorial que vem junto. Isso é uma característica que exige cuidados, embora não seja uma deficiência. Fechou? E você precisa aceitar isso e se colocar no mundo lá fora dessa forma, porque aí você dá a oportunidade do outro se adaptar e você filtra quem não é adequado para você, né? Que aí a gente tem que excluir aqui pessoas que atropelam, pessoas que invadem, pessoas que querem tudo para ontem, não dá para você, né? E aí vamos ver o que mais que você pode fazer. Três de copas, sacerdotisa, temperança e 10 de ouros, tá? Então, assim, é mais viável para você fazer amizade primeiro com as pessoas, tá? Imediatamente querer romantizar, sexualizar logo de cara, para você é muito, você não dá conta. Acabou, você entra em pane, né? Vai que nem tela do computador ali, abre 500 mil abas da tela azul, entendeu? Então, assim, primeiro encontro, alguém vai na casa de alguém, para você não dá. Você fala, não, mas eu vou ter, né? Não, é sua natureza, não adianta, não força, tá? Então, assim, primeiro encontro para você tem que ser um café de 40 minutos. Tem que ser
comer um pastel no parque domingo de manhã, tá bom? Você tem um perfil de alguém que marcar o primeiro encontro, já aquela coisa à noite, com conotações românticas, para você não seria adequado. O melhor para você é isso, assim, coisas que dá a oportunidade de realmente conversar, tá? E aqui, eu inclusive sinto que é a pilha de pessoas que tem até uma dificuldade com o toque, talvez, para alguns aqui isso pode ser real, né? Então já explicar para a pessoa antes, falou, olha, eu não sou alguém que consegue, e você se respeitar, né? Você é alguém que tem uma dificuldade com essa proximidade muito rápida. Aí tem pessoas que falam assim, não, então eu vou beber. Aí todo primeiro encontro que você for, você vai encher a cara para conseguir, sabe, assim, não faça isso, se respeita, tá? Você é uma pessoa que precisa fazer uma amizade primeiro, precisa acostumar com a pessoa primeiro. O seu sistema sensorial precisa sentir que aquela pessoa é segura e familiar antes. Respeite, não fique se atropelando. Acredite que tem alguém no mundo lá fora que vai gostar de você do jeitinho que você é. Mas eu sou esquisito. Bom, mas se você é assim, você é assim. O que você vai fazer? Vai nascer de novo? Entendeu? A gente tem que se respeitar, a gente tem que se entender, tá? Se a leitura tá batendo, você não tá nela por um acaso, isso aqui é muito importante. E o que essa leitura conta pra gente com esse 10 de ouros aqui? Alguém vai gostar de você do jeito que você é. Alguém vai gostar de você se comportar de maneira íntegra, de maneira que você se respeita, tá? Você aqui me parece como uma pessoa muito autoconsciente, uma pessoa esforçada no seu processo de cura, tal, só que, né, aí eu falei assim, bom, tá, ok, é meu perfil, eu tenho essa limitação, né, o fulano ali não pode ficar torrando no sol do meio-dia, porque é muito, né, o sol é bom ou ruim? Não sei, para mim não é bom, para mim tem que ser só um pouquinho, porque é muita sensibilidade, entendeu? Então, assim, date é uma coisa boa ou ruim? Para você, tem que ser um date light. Até você confiar na pessoa, acostumar com a pessoa, tal. Mas vai ter quem goste, vai ter quem goste. Agora eu quero ver os seus pontos fortes, tá bom? Vamos ver aqui. Qual que é a sua maior força, né? Onde que tá o seu borogodó? 5 de espadas, olha, que engraçado. A sua força tá na sua integridade. A sua força está em você ser uma pessoa tão... Porque eu sinto aqui, né, que essa alta sensibilidade, ela torna você alguém que não consegue mentir, alguém que não está interessado em manipular, sabe também? Então, é meio que aquela coisa assim, né? A minha pior qualidade, não, quer dizer, meu pior desafio e minha maior qualidade meio que são a mesma coisa, né? Interessante isso aqui. Você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa que não tem medo de cara feia, você não cede, sabe? Quando alguém baixa o nível, assim, eu vejo que você não vai até o nível da pessoa, né? Quais são as suas forças? 6 de copas, as de paus,
8 de ouros e 8 de paus. Ironicamente, né? Você é uma pessoa do movimento. Você não é alguém que fica plantado esperando as coisas acontecerem, não. Você é uma pessoa muito, muito doce, tá? 6 de copas é uma carta de fofura absoluta. As de paus é uma pessoa alegre, uma pessoa vibrante, uma pessoa que tem um brilho pessoal, mas assim, tá? Então, aqui não tem uma pessoa que quer ser o centro das atenções, é uma pessoa que tem um brilho pessoal, que tem uma quietude, entende? Então, assim, você não quer chamar atenção, você não quer ser o centro das atenções, mas quem se aproximar de você vai ver uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa leve, alegre. Você tem um brilho pessoal introvertido. Olha que coisa engraçada, né? O brilho pessoal do introvertido, tá? Uma qualidade muito bonita sua é que você é uma pessoa constante. Os outros sabem que podem contar com você. Se você diz que vai fazer, você faz. Se você diz que é tal hora você está lá. Você é uma pessoa confiável. Isso é uma qualidade muito boa, tá? As suas qualidades estão maravilhosas. E o 8 de paus fala de alguém que se mexe, que vai e tal. Então, assim, existe essa dificuldade inicial né, até você encontrar o seu ponto de conforto, o seu ponto de desligar o seu sistema de emergência, a sua sobrecarga sensorial perto de uma pessoa, leva um tempo e não tem como negociar isso, mas a hora que isso desativa, né, que você relaxa do lado de alguém, você é uma pessoa que vai, você é uma pessoa que tem assunto, você é uma pessoa ativa na conversa. E como eu falei, uma pessoa muito doce, muito amorosa. Então, uma pessoa alegre, leve e confiável, assim. Muito bom. E a gente ser alguém que impõe limite, que não tem medo de cara feia, aparecer isso na qualidade é muito bom. Então, essa carta aqui está no seu melhor aspecto, né? Que é não sou capacho de ninguém, não sou trouxa de ninguém, não deixo as pessoas me usarem, não deixo as pessoas tirarem vantagem de mim, né? Porque realmente você é uma pessoa muito boazinha, mas você não deixa que as pessoas se aproveitem de você. Você tem filtro, tá? Isso é muito bom. E aí, assim, imaginando, né, que você ouviu esses conselhos, fizeram sentido para você, você ficou aqui até esse momento, uma previsão de futuro aí na sua vida afetiva, tá? Vamos lá. Essa aqui queria ver também, ó, vou colocar ela. Você tem vivido muito assim, paquerinha, bobeirinha, coisa tal, esse ciclo se encerra, né? Eu sinto que sempre tem alguém de olho em você, sempre tem alguém, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali e tal, mas nada se aprofunda. Faz um tempo aí que a coisa tá bem assim, superficial. Esse ciclo vai se encerrar e você vai viver um novo ciclo em que chega aí uma relação para você, ou a relação em que você estava muito superficial, muito boba,
Enfim, agora vem um ciclo aqui de proteção com esse urso, sabe? Amor que quer cuidar, amor que quer proteger. Porque existe sim uma fragilidade, tá? Você não é uma pessoa indefesa, você sabe se defender sim. Mas tem uma fragilidade em você aqui, né? Que a gente explicou, tá? Então, isso acaba despertando um instinto protetor de quem entender como você funciona. É o tipo de pessoa que existe a tendência para você atrair. Mas aqui a gente, com os lírios, você é o tipo de pessoa que provavelmente é um imã de narcisista, né? Imã de narcisista aqui, tá? Só que aqui chega uma pessoa que é protetora, porém saudável. Lírios é uma carta de cura, de coisas saudáveis, tá bom? E isso vem para ficar, tá? A âncora, vamos pensar, né? O navio fez aquela longa travessia, joga a âncora, tal. Então é uma coisa que vai ser duradoura, tá? É uma pessoa que vai ter um instinto protetor, sim, com relação a você, porque sim, você tem esse jeitinho diferenciado de ser. E isso desperta, né? Esse perfil, tá bom? Mas chega de narcisistas tóxicos e manipuladores, se tivesse sido o caso ao longo da sua vida, né? De repente você deu sorte, isso não aconteceu, mas vem aqui uma pessoa protetora do bem, protetora saudável, que vem para ficar, tá bom? Essa é a sua previsão aqui. E a sua lição de casa, ela tá mais no aceite e aprenda a manobrar aquilo que a natureza te deu, né? É uma lição de casa um pouquinho assim, frustrante. Vai ter que aprender a lidar com a frustração aqui, entender como você funciona e se posicionar no mundo lá fora, tá bom? O que não dá para fazer aqui? Ficar tentando ser quem você não é, ficar tentando mudar coisas que são de uma natureza mais orgânica, mais biológica, aí não tem muito o que fazer, tá, gente? Enfim. Vai lá no Pessoas Altamente Sensíveis, que vai fazer bastante sentido, tá? Mas a leitura é coletiva, veja aí o que encaixou, o que fez sentido para você, o que não encaixou, não força, deixa por coleguinha. No seu detalhe, na sua energia, a leitura particular, sou terapeuta também, me escreve, te explico como é que funciona. Se inscreva no canal, deixa seu like, você tem 3 hypes gratuitos por semana, se você quiser deixar um hype para mim, eu agradeço do fundo do meu coração. Um beijo para você, até a próxima. No seu controle de melhorar, porque às vezes a gente sente que a vida amorosa está parada, e são circunstâncias externas, né? Tem tanta coisa que não está no nosso controle, mas aqui a gente vai ver o que está no seu controle, tá bom? Se você tem algum bloqueio. Depois a gente vai ver seus pontos fortes também, tá? Então vamos começar aqui pelo bloqueio. 2 de ouros é a carta da sobrecarga, do manejar milhares de coisas ao mesmo tempo e tal. Então, de repente, aqui estava falando, né, que às vezes o que dificulta a vida amorosa são as circunstâncias, e aqui realmente me parece que você está numa circunstância, num momento difícil da sua vida, coordenando 50 mil coisas, e aí fica difícil prestar atenção, né? Na parte romântica e tal. Intuição. Quem é você no rolê aqui, tá? Coração ferido. Trabalho da sombra. Paciência e
energia, deixa eu entender essa carta. Pare de tentar agradar a todo mundo. Todo mundo é inteiro como pessoa, proteja a sua energia. Bom, então, a impressão que dá aqui, olha, é que você não está confiando na sua própria intuição, porque você não confia em si mesmo, tá? Você sente assim, eu sou uma pessoa quebrada, eu sou uma pessoa muito machucada. Então, as minhas percepções com relação aos outros não são confiáveis, porque uma pessoa que passou por isso, aquilo, a intuição dela não é confiável, sabe? Alguma ideia meio doida dessas assim na sua cabeça? Você não se escutando, não considerando que o seu julgamento, que a sua intuição é confiável. Parece isso, assim, que quando você vê algo de errado, algo de mal em alguém, algo que não te serve, você imediatamente vai para um lugar de, meu Deus, que horror, eu estou julgando as pessoas, não, mas fulano fez esse favor para mim, eu estou pensando mal dessa pessoa, e aí você fica na dúvida entre se escutar e ver ali os sinaizinhos de alerta, tal. Aí você se coloca numa posição vulnerável, entendeu? E sim, né, aqui sugere para mim que realmente você é uma pessoa que passou por coisas difíceis e que talvez esteja passando por coisas difíceis. Sim, de repente você é uma pessoa que tem que lidar com mais do que deveria, né, teoricamente, o que a gente pensa que é justo para um ser humano, a gente quer que as pessoas sejam felizes e talvez você tenha muito nas suas mãos. Aí você fica numa posição vulnerável, porque você é como se, né, tivesse aí uma cegueira com relação a pessoas que não são adequadas. Vamos ver aqui, quem que é você no rolê? 6 de espadas, 3 de copas, o sol, o eremita e o 10 de paus. Olha, você vai assim, como se você se permitisse ser muito inocente, você se permitisse fazer mais do que deveria pelas pessoas e nem sempre essas pessoas merecem e nem sempre essas pessoas são as pessoas certas. Você oferecendo o seu amor, o seu afeto, o seu tempo, de uma maneira meio sem filtro, porque você está com problema de validar a sua própria intuição. Aí você sai oferecendo o seu amor, a sua bondade, para pessoas que às vezes são infantis, às vezes não estão disponíveis, às vezes não tão abertas, sabe assim, como se fosse assim, uma coleção de pessoas que não merecem e você distribuindo seu amor, porque você não se permite ver o que você está vendo, você acha que é julgar, você acha que é ser mal. Aqui, sabe assim, gente, ser bonzinho demais custa muito caro, tá? É isso que a leitura está falando. Então, quando menos espera, você está com uma pessoa, descobre que a pessoa era comprometida. Você está com uma pessoa, descobre que a pessoa é egoísta, autocentrada, só existe ela. A outra é emocionalmente indisponível e você se arrebenta.
E aí você está sempre exausto, sempre se arrebentando, entendeu? Vamos ver um conselho aqui, né? Que tá... Aqui é assim, é muita inocência aqui, tá, gente? Infelizmente, a humanidade não está preparada para a gente ser inocente assim, não. Vamos lá. Conselho para você. O que você pode fazer para melhorar isso? 2 de paus, entender que a escolha está na sua mão. Não é porque alguém veio até você que você é obrigado a retribuir. Não é porque alguém tem interesse em você que você é obrigado a retribuir. E questionar, né? Quem que eu estou escolhendo? Como é que eu vim parar aqui? Como é que eu fui parar lá? Ah, porque fulano era um narcisista, ah, porque fulano era horrível. Sim, mas como é que você foi parar lá? Essa pergunta você tem que fazer, né? Porque senão a gente repete o ciclo, tá? E eu atendo muito, no tarô também, tá? Vítima de violência doméstica vem fazer leitura de tarô. Aí a pessoa me pergunta, você acha que fulano é narcisista? Eu digo assim, minha querida, fulano bateu em você, sabe? Você ainda está fazendo perguntas em leituras de tarô sobre essa pessoa? Eu estou falando de um exemplo super grave, para a gente exagerar, para ter claridade do assunto, né? Então, assim, fulano é um sociopata. Isso não muda. Isso pertence a fulano. Mas o que pertence à vítima do fulano? Como é que ela foi parar lá? Por que ela ficou tanto tempo? A gente precisa analisar essas coisas para que não aconteça de novo, tá bom? Então, aqui, a gente pode estar falando uma coisa super bobinha. O meu crush era casado e não virou nada. Ok. A gente pode estar falando uma coisa desse nível de seriedade, mas aqui o conselho é: tome posse das suas escolhas, para que você possa viver com mais verdade, com mais transparência, porque é tão fácil assim mentir para você. Você precisa questionar isso. Por que é tão fácil assim te enganar? Por que é tão fácil assim mentir para você? Veja se está batendo. Se não está batendo, escolhe outra pilha, tá bom? Mas se estiver batendo, fica aí que a gente ainda vai levantar várias outras coisas, tá? Então, assim, tome conta dessa responsabilidade de ter um filtro melhor, avaliar melhor se a pessoa está falando a verdade, esperar confirmar se as pessoas estão falando a verdade, o que leva um certo tempo antes de você se entregar, tá bom? E assim, outra questão aqui é o nível de maturidade que a pessoa tem que ter para interagir com você. Então, você me aparece aqui como uma rainha, como um rei. E rainhas e reis só dá certo se relacionar com rainhas e reis também. Então você aparece aqui para mim como alguém que sabe o que quer da vida, que já tem um autoconhecimento legal, que tem um poder pessoal legal. Então, só se relacione com pessoas que também têm. Não dá certo para você ficar passando pano e desculpando pessoas adultas que ainda não sabem o que quer, pessoas adultas que ainda estão perdidas. Mas é tão bonzinho, então, mas não vai dar certo, porque não vai ser compatível, tá bom? Você precisa de alguém que tenha o mesmo nível de consciência, maturidade, saber quem é, trabalho interno que você tem. Precisa acontecer esse filtro, tá? O que mais aqui? O carro, as de espadas, pajem de copas e 8 de copas. E você precisa acelerar a velocidade com que você vai embora
quando você descobre que alguém é emocionalmente indisponível, entendeu? Então, parar de, mas é porque ele é muito ocupado, mas é porque ele mora longe, mas é porque os filhos dele, sabe? Não, às vezes a pessoa está indisponível e não é culpa dela, ok, mas ainda assim é para você se mandar. Só fique onde há disponibilidade, só fique onde é possível. Onde não é possível, não tem sentido, tá? Vamos parar de passar pano para as pessoas, de colocar lacinho nas coisas, entendeu? Você quer um amor, você merece um amor. Então, vamos começar a se movimentar, tomar as rédeas da vida na própria mão. Mas fulano me ama tanto, só que ele não pode por causa de A, B e C. Sinto muito, ele não pode. A resposta está aí, né? Porque às vezes a pessoa quer, mas ela não pode. Às vezes ela realmente não quer. Não faz diferença. Não está disponível, tá? E você chega lá no mercado, prateleira está vazia. O que você faz? Você vai em outro mercado achar aquele produto ali. Você não fica... você vai ficar sem, né? Mas não é culpa do mercado, que o fornecedor não sei o que, gente. Então, vamos ser mais práticos aqui, tá bom? Você merece um amor, você quer um amor. Então, você tem que, né? Tem que movimentar aqui, movimentar a rédea das vidas na própria mão, tá bom? Agora, vamos ver a sua qualidade. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus... Qual que é o seu maior trunfo aqui? O Hierofante, olha, você é uma pessoa muito, muito sábia, você é uma pessoa muito confiável, estruturada. Que coisa, né? Então você sai representado por reis e rainhas, você sai representado por um hierofante. Será que você tem essa autopercepção? Você é uma pessoa que tem muito para oferecer, tá? Você oferece estabilidade, estrutura, você oferece maturidade, você oferece bondade. Seus pontos fortes. Rainha de ouros, olha lá. Cavaleiro de ouros, meu Deus. 2 de espadas e as de copas. Gente, olha, vocês aí, tá aceitando migalha, passando pano pra gente que não merece. A pessoa vem representada aqui pelo hierofante com a rainha de ouros, quer dizer, você é uma pessoa muito confiável, estável, que gosta de ajudar, que é generosa. E aí é aquele velho dilema, né? O maior ponto cego, a maior fraqueza e a maior qualidade da pessoa serem a mesma coisa. Então, assim, qual é a sua maior qualidade? É a sua generosidade. Qual é o seu ponto fraco? É a sua generosidade. Sabe que, assim, é muito fácil se aproveitar de você. É isso que eu sinto. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas olha, o quanto você tem a oferecer, você tem consciência? Porque se você não tem consciência de que o que você tem para oferecer é muito, e de que o que você tem para oferecer é muito bom, aí você não vai olhar e pensar assim, isso aqui é um tesouro, e tesouros precisam ser protegidos, tesouros precisam ser cuidados. Você olha para o que você tem para dar e você reconhece o valor, você reconhece a grandeza, para você cuidar daquilo ali com mais
Ai, como que eu vou dizer? Sei lá, gente, com mais senso de realidade sobre como o ser humano é um bichinho que ainda precisa evoluir, tá? Você é uma pessoa assim, você está projetando a sua generosidade, a sua bondade no outro lá fora, pensando assim: ah, mas é assim que eu pensaria, ah, mas é assim que eu faria, achando que todo mundo é igual a você. As pessoas não são. O ser humano médio, eu trabalho na área da saúde, me escuta. O ser humano médio é bem mesquinho, tá? Ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que gosta de cuidar dos outros é extraordinário. A regra é ser mesquinho. A regra é ser mentiroso. Infelizmente. Infelizmente, tá? Então você tem que entender que o seu perfil é exceção e parar de projetar a sua bondade no outro e achando que o outro vai pensar igual você pensa, que o outro vai. Não vai. Algumas pessoas sim, é lógico, né? Mas você precisa aprender a se cuidar melhor, tá? Outro ponto forte seu é a sua persistência, sua resiliência. Quando você decide que uma coisa é correta, você vai até o fim. E você pensa antes de fazer, você pensa antes de falar. Você é uma pessoa que tem um cuidado muito grande de, assim, eu preciso usar as palavras. Você é alguém assim, ó, vamos supor, tá? A pessoa perguntou para você: ai, tô gorda com esse vestido, tô dando um exemplo ridículo. Você não é o tipo de pessoa que vai olhar e vai falar assim: nossa, você engordou mesmo, hein? Você vai pensar: puxa, como é que eu saio dessa? Quais são as melhores palavras? Como é que eu faço essa pessoa se sentir bem? Você fica nessa preocupação muito grande. Você filtra tudo que você vai falar, porque você quer que a pessoa saia melhor do que ela chegou na interação com você. É um coração aqui é muito grande, sabe? E assim, você tem uma amorosidade tão linda, tão grande com esse Ás de Copas, que é uma coisa que transborda, que é uma coisa que derrama de você, entendeu? Então, assim, para de dar pérola para os porcos. Eu falo, ai, mas meu Deus, que horror, tá ofendendo, chamando as pessoas de porcos. Gente, pelo amor de Deus, é a realidade do ser humano, é essa que vocês querem que eu faça. Sabe, tem que tomar cuidado. O mundo tá cheio de pessoas que não são legais. Ponto fim. É triste, né? Mas é isso, tá? Mas enfim. Respira. Também tem muita gente boa, só não é a maioria. Também tem gente generosa, só não é a maioria, não é, tá? Então, vamos ficar mais espertinho aí, né? O tesouro muito precioso, a gente não pode largar assim. Cadê o... Gente, perdi o baralho. Peraí. Fui pondo em cima do outro, olha isso. Aqui, ó. Imaginando, tá? Que você ficou até aqui, quer dizer, a leitura fez sentido, esses conselhos fizeram sentido, você vai pensar nisso. Aí a gente tem uma previsão de futuro aqui. O sol, o cão, a torre e a criança. Ai, gente, lindo, ó. Então, a partir de todo este longo debate aqui, né? Relações verdadeiras, sinceras, transparentes, você sim confiando na sua intuição, aprendendo a ler as pessoas. Eu acho que na verdade você já lê as pessoas bem, o que você precisa aprender é confiar em você mesmo, tá? Se permitir. E assim, então
essa transparência, essa verdade se tornando a norma, né, a nova realidade das suas relações. Lealdade, lealdade, tá? Então, pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, trazem lealdade. E você fazendo isso acontecer aí na sua vida. Torre, estrutura, defesa. Então, entrando alguém aqui na sua vida, pessoas, ou uma pessoa, né? Não sei o que você está procurando aqui, que traga para você essa coisa da lealdade. E juntando aqui essas 3 cartas, o que a gente tem? Uma pessoa que é transparente, é leal a você, e uma pessoa que defende a relação, uma pessoa que luta por você, que luta pela relação. E aqui com o bebê, a gente pode ter um novo começo para você, né, uma renovação. Para alguns, eu sinto que realmente é constituir uma família com a pessoa certa, que vai querer ter filhos, tal. Para alguns, essa carta da criança, ela pode estar relacionada a filhos mesmo. Às vezes você já tem filhos e você tem dúvida, né? Eu vou encontrar um companheiro, uma companheira que se dê bem com meu filho, com a minha filha. Como é que fica a criança que já existe na minha vida dentro desse negócio e a pessoa certa, os filhos se encaixam nessa relação de uma maneira muito harmoniosa. Os filhos aqui, se você já tem, se a pessoa já tem, ou se você pretende ter, eles vêm em algo que é estruturado, em algo que é defendido, em algo que é seguro, tá bom? Encaixa aí na sua realidade, como que a gente pode ver essa questão. Mas a criança também pode ser uma simbologia de renovação, de vida nova e tal, tá? Muito bonito. Bom, então é isso, número 2, pega o que encaixou para você, o que não encaixou não força, deixa pro coleguinha. No seu detalhe, na sua energia, a leitura particular, sou terapeuta também, me escreve, te explico como funciona. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa um hype, se você ainda tem um dos hypes gratuitos aí da semana, um beijo no seu coração. Número 3, vamos ver aqui se tem algum bloqueio, qual que é seu ponto fraco. Às vezes a vida afetiva, ela fica estagnada por questões externas que a gente não pode controlar, mas aqui a gente vai ver, né, o que está a seu alcance de ser feito. Depois a gente vai ver seus pontos fortes também, tá bom? Mas vamos lá começar pelo desafio, pelo seu ponto cego, talvez. 3 de paus é uma carta de quem, assim, faz seu próprio caminho, de quem faz suas próprias escolhas. Então, talvez aqui a gente esteja falando de um excesso de independência, sabe? Assim, eu não espero por ninguém, eu não. Porque dependência demais é um perigo. Mas também a gente às vezes fica num nível de independência que aí fica difícil. Então aqui é como se fosse alguém que acostumou a fazer tudo sozinho, alguém que sempre teve que se virar e fazer tudo sozinho e virou um modo de funcionamento que dificulta ter uma relação afetiva depois. Vamos ver aqui. Aí fica aquela coisa, né? Nas 3 leituras apareceu isso, sabe assim? A maior qualidade e o maior ponto cego da pessoa serem o mesmo. Porque ter independência é uma qualidade. E se mexer, ir atrás, sem ficar esperando, é uma qualidade. Mas, ao mesmo tempo, pode ser o seu ponto cego também. Vergonha, desconhecido, amor.
Vou terminar de pegar aqui para te fazer uma conclusão. E essa aqui é o quê? Segurança e falar a sua verdade, né? Gente, olha, vê se tá batendo aí, tá? A gente vai explorando aqui, mas parece assim que você tem vergonha de conhecer pessoas novas, vergonha de se apaixonar, sabe? Como se encantar, se apaixonar fosse uma fraqueza depois de tudo que você viveu, depois do tanto que você aprendeu a ser independente. É como se encantar por alguém nessa altura da vida, você, ai, que coisa ridícula, essa coisa de adolescente. Que você quer tudo certinho, você quer tudo, você quer certezas, Você parece assim, já passei da idade desse negócio de ficar se encantando com as pessoas, eu quero tudo certinho, eu quero saber o que é o quê. Tô muito velho para isso, né? Independente da sua idade, porque, gente, tem pessoas que muito jovens já passaram por coisas que ninguém merece. Mas uma impaciência aqui, sabe? Uma falta de paciência. Olha, eu tenho uma amiga, se ela assistir esse vídeo, ela vai saber que é ela, que ela diz assim: eu não tenho mais paciência para conhecer gente nova, já tenho amigos o suficiente, estou satisfeita com os meus amigos atuais, não quero conhecer gente nova. Assim. E nem para amizade, nem para romance, nada. Minha amiga tá assim, estou muito velha para conhecer gente nova, tá me parecendo isso aqui. E essa minha amiga é uma pessoa extremamente independente, não precisa de ninguém para nada, que é a maior qualidade dela, mas também é um ponto fraco, porque, né, gente? E ela não é revoltada, não, é do fundo do coração que ela fala, não tem mais paciência para conhecer gente nova, é do fundo do coração dela. Ó, imperador. Imperadores, né? Quer estar no controle de tudo, no controle de todas as variáveis. Três de paus de novo, imperador com 3 de paus. Ai, gente, vocês também são muito rígidos, né? Vê se tá batendo a leitura, tá? Se não tiver, vai pra outra pilha, mas assim... Olha... Gente, eu passei a leitura 1 e 2 inteira falando para a pessoa que ela tinha que ter mais filtro. Agora aqui é o contrário, né? O seu filtro não passa nada nem ninguém, né, pessoa? Quem é que passa nesse filtro aqui? 2 de espadas, pensa muito para falar. O diabo. E o as de ouros. Cara, como você é teimoso e cabeçudo aqui, com todo respeito. Você é uma pessoa que quer tudo do seu jeito. Tudo, 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 tudo tem que ser do seu jeito. E aí você pensa para falar, você segura, você não fala, só que a hora que você fala, né? Assim, pessoa pilha 3 aqui, tá? Com todo o amor do meu coração. Você é uma pessoa que tem muito amor para dar, ok? Você tem muito amor para dar, mas você escolhe tanto, você filtra tanto. Você tá aqui, você me tá aparecendo aqui, gente. Se não bater, vai para outra pilha, respira, fica em paz, tá? Mas aqui tá assim a pessoa obcecada por estrutura, segurança, tudo certinho, tal, não sei o quê. Só que não é assim que as coisas acontecem quando a gente conhece alguém a primeira vez, né? Mas assim, ao mesmo tempo, isso aqui é uma qualidade. Vocês entendem que também é uma qualidade? Só que é como se você tivesse... Você pegou uma qualidade
e você aumentou demais o volume dela. Seria isso assim, tá bom? Você pegou algo que eu passei a leitura número 2 inteirinha, tentando ensinar, implorar para a pessoa fazer, falando, olha, é bom fazer assim, é bom fazer assim. Você pegou aquele negócio, só que você aumentou o volume, tá estourando as caixas de som, sabe? Sim, tá bom? Vamos ver aqui um conselho para você. Sacerdotisa. Stillness é uma carta desse deck, tá? A sacerdotisa, ela fala de escutar a intuição, sair do controle racional e ir para a alma, ir para o intuitivo, tá bom? Stillness é uma carta de ficar paradinho, de ficar quietinho, tá? Aqui a gente tem o Lynx na neve, aquele gato da neve, que ele fica completamente imóvel, quietinho, esperando a hora certa de agir. Então, ele não vai o tempo inteiro metendo a colher no meio da sopa. Ele espera a hora certa, ele fica quietinho ali e tal. E aí a gente tem a rainha de copas. Então, o que isso diz para mim? Que a sua natureza é muito doce, que você tem sim uma natureza doce, vulnerável, sutil. Você está sendo uma pessoa tão dura, tão rígida, porque a vida te arremessou nesse extremo, tá bom? Mas a sua natureza não é essa, a sua natureza não é ser imperador, a sua natureza é ser rainha de copas, não tem nada a ver. Mas para isso é aquietar, é silenciar, é olhar para dentro, é se permitir ser menos dureza, menos força, menos potência. Tenho certeza que você se tornou forte demais por uma razão, que a vida fez você ser forte demais durante muito tempo, mas você cansa, né, gente, ser forte o tempo todo. Tem lutos que você precisa fazer, né? Então, parece assim, alguém que engatou a marcha lá no câmbio do carro, eu não tenho tempo para lidar com isso. Vamos que a vida tem que seguir, eu tenho que trabalhar, eu tenho filho para cuidar, eu não tenho tempo para lidar com isso. Mas então, que hora você para e olha para os seus lutos, que hora você para e olha para as coisas que fizeram você endurecer demais, para que você não precise ficar nesse modo forte demais para toda eternidade, né? Deve estar cansativo. Porque sim, tem pessoas que são imperadores mesmo, é a natureza da pessoa, vem do fundo da alma ser imperador, mas não é o que essa leitura está me contando. Essa leitura está me contando que você entrou no modo imperador para sobreviver. Então vamos desligar o botãozinho sobrevivência, olhar para dentro, se acalmar, respirar, tá? Se você precisa desabafar, você precisa se aconselhar com alguém, fazer uma terapia, procura uma clínica escola, gente. Onde tem faculdade de psicologia tem atendimento gratuito, tá? É só procurar no site da faculdade que vocês acham. Cinco de ouros, 2 de espadas, cavaleiro de copas, efemeralidade, tá? Olha como você é doce. Você é uma pessoa muito, muito, muito amorosa, muito, muito doce. Não tem nada a ver com você ficar nesse modo imperador, não. Só que as suas perdas na vida são reais. Você passou por coisas muito difíceis. Então, vamos arrancar esse band-aid? Eu não tenho tempo para lidar com isso. Eu não tenho tempo para lidar com esse luto. Eu não tenho tempo para lidar com essa tragédia. Então, você vai ter que achar tempo, porque senão você fica descompensado. Você tem que arrancar o band-aid,
olhar para o negócio ali que aconteceu com você, que você viveu e falar, foi uma tragédia, isso aqui foi realmente uma coisa, um golpe muito duro. Porque se você não lida, se você não elabora os seus lutos, você se torna uma pessoa dura. E isso não tá te fazendo bem, entendeu? Então olha lá para trás o que foi que te aconteceu, faz esse luto, dá nome para aquilo, né? Tá? Às vezes, por exemplo, você tromba com uma pessoa e alguém sofre uma fratura porque trombou. E não foi culpa de ninguém, não foi por querer, mas essa fratura, ela vai precisar de cuidado, certo? O fato de ter sido sem querer não elimina o fato daquilo precisar de cuidado. Onde eu quero chegar? Se os seus pais erraram, por exemplo, tentando acertar, a gente não precisa apontar o dedo para ninguém, a gente não precisa achar que nossos pais são vilões, a gente não precisa achar que a pessoa que te causou tudo isso é má, tá? De repente foi sem querer, foi por falta de sabedoria, de repente foi um acidente, mas isso não elimina a gente ter que reparar as fraturas que ficaram no seu emocional, no seu psicológico, na sua alma. Essas precisa de atenção, mesmo que não tenha um vilão. As tragédias não precisam de vilão. As tragédias, elas simplesmente acontecem, gente, tá? Então aqui tem algo que você precisa arrancar o band-aid, olhar, dar nome para aquilo, para você sair desse modo de emergência, para você sair disso daí e voltar para o seu estado natural de ser, que é muito, muito doce, muito amoroso. E esse luto, ele é passageiro, ele é para ser passageiro, tá? Esse luto, essa vergonha, esse arrependimento, essa dor, é para ser passageiro. Não é uma coisa que é para ser permanente, tá bom? Então, assim, parabéns por ter sido tão forte, mas vamos desligar esse botãozinho de emergência que tá na hora, tá bom? Aqui, vamos ver agora o seu ponto forte, a sua maior qualidade. As de ouros, você é que uma pessoa que eu sinto, uma pessoa sincera, uma pessoa confiável. Você é uma pessoa sólida. E você não tem medo de começar de novo, tá? Então, o que quer que seja que aconteceu de difícil, o que quer que seja que aconteceu de perdas que você teve, aqui a gente tem em você alguém que sempre levanta, sempre, né? Não tem tempo quente para você. Caiu, ok, levanta. Ah, tá mancando? Não tem problema. Me dá uma bengala. O importante é seguir. O importante é, sabe? Então, assim, um senso de realidade muito bonito que você tem, um senso de praticidade, uma força, né? Você é uma pessoa muito forte. Sim, isso também é a sua maior qualidade, né? Embora seja o seu ponto cego, é a sua maior qualidade. Senso de realidade seu é muito bom. Suas qualidades aqui, o que tem de melhor em você nas relações, tá? Então, olha, você não fica se apegando a coisas que não dão certo. Você sabe, você tem uma capacidade de saber quando é para encerrar o negócio, assim, que é impressionante, né? Um senso de realidade aqui seu, de olhar e falar, esse amor acabou, essa relação não tem futuro, isso aqui não é para mim. Impressionante. Muito, muito pezinhos plantados no chão. Mas você é um rei de copas, quer dizer, tem inteligência emocional aqui, muita, muito profunda a sua inteligência emocional. Então você não é alguém que sai encerrando as coisas precipitadamente, não é alguém que foge.
Você não foge, mas você também não fica onde não tem futuro, você não fica onde não convém, tá? Uma inteligência emocional muito alta mesmo, um senso de realidade admirável. E você é uma pessoa que se movimenta. Não sou bem-vindo? Fui. Ah, ali eu sou bem-vindo. Fui também em direção, né, ao que eu quero, sabe? Então você tá sempre em movimento, você tá sempre indo atrás daquilo que você quer, que você não quer. Inicia um ciclo, quando o outro não faz sentido, você encerra, sabe assim? É realmente muita maturidade aqui, né? Você é uma pessoa extremamente adulta, tá? Muito bom. Aí, assim, se você ficou até aqui, porque a leitura fez sentido, porque os conselhos fizeram sentido, né? Porque você vai refletir no que foi mostrado, e aí uma previsão de futuro para a sua vida afetiva, baseado em tudo que foi dito até aqui. Navios, cavalheiro, cobra. Num primeiro momento, o que aparece aqui? Você fazendo uma grande limpeza em situações antigas e atuais que não te servem mais. Você realmente, assim, fazendo uma rapa aqui, cortando no talo tudo que impede você de ser esse docinho que no fundo você é, tá? Então, aqui você refletindo assim, puxa vida, mas ao lado dessa pessoa, na interação com essa pessoa aqui, eu tenho que ser o imperador. Por que eu não posso ser doce? Por que eu não posso relaxar? Por que eu não posso ser vulnerável ao lado dessa pessoa? Será que me serve mesmo? Eu estou cansado de ser forte. Eu quero ser vulnerável. E aí você vai lá e corta a pessoa. É isso que eu vejo você fazendo, sem dó aqui. Aí tem aquela outra pessoa ali, né? Que aqui a gente está falando de relações românticas, de amizades, aqui a gente pode estar falando de familiar, né? Por que que nessa interação aqui eu tenho que ser forte o tempo todo? Eu não quero, estou cansada de ser forte o tempo todo, né? Parabéns para mim, porque eu sei ser forte, mas eu não quero. Eu quero ser suave, eu quero relaxar, eu quero respirar. Então, se eu não consigo relaxar e respirar, eu tenho que ser forte o tempo todo aqui nessa outra interação, eu vou me distanciar, não serve para mim. Então, você fazendo aí uma faxina monstra, tá? Nas suas relações aqui. A partir do momento que você toma essa decisão de que você quer respirar, de que você quer relaxar, de que você quer expressar a sua doçura livremente, assim, em paz, né? Livros, mulher, lírios e o caixão. Então, assim, olha, e não tem volta. Você é como se esse conhecimento fosse um conhecimento que vira uma chavinha dentro de você que não tem mais volta. Se essa leitura fez sentido para você, você vai fechar esse vídeo e você pode assistir de novo se você quiser. Você vai fechar esse vídeo se essa leitura realmente foi para você e você vai virar uma chavinha. E você vai se apegar a essa ideia de, não, eu quero ser a minha versão curada, eu quero relaxar, eu quero respirar, eu quero estar ao lado de pessoas com quem eu realmente posso ser eu mesmo, eu mesma. E aí é como se, assim, não tem volta, sabe? Que coisa boa costuma, né, gente? Coisa boa costuma, tá? Então vai ser isso, você vai virar uma chavinha dentro de você de eu quero ser aquela rainha de copas, em paz,
E para isso eu tenho que estar perto das pessoas certas. E aí essas pessoas certas, você encontrando essas pessoas, você reconhecendo essas pessoas, a partir de um autoconhecimento em primeiro lugar, né? A partir de uma tomada de consciência aqui, de uma mudança de crenças mesmo com relação às relações pessoais, você vira essa chavinha e aí, vai ter menos gente na sua vida? Com certeza, tá? Mas não tem volta, porque coisa boa costuma. Então, e é isso, assim, né? Então, assim, os livros, eles falam de um segredo desvendado, de um conhecimento precioso. E aí, o que que eu vejo aqui? A mulher e os lírios, né? Relações que curam, relações, pessoas chegando na sua vida com as quais você se sente em paz. E quem tem que ir, não vai fazer falta, você não vai olhar para trás, você não vai se arrepender, entendeu? Você vai fazer isso e você não vai se arrepender por um minuto sequer. E quando você experimentar essas novas conexões, porque essas pessoas vêm, e você sentir, puxa, aqui eu posso ser eu mesma, aqui eu posso respirar, aqui eu posso ser a rainha de copas que eu sempre quis ser. Você, eu não sei, você vai ser incrível assim, tá? Vai ser incrível. E aí agora eu tô percebendo, né, que a estrela verdinha da cura, do chakra cardíaco, tudo isso, tá bom? Então tá disponível para você aqui, tá? Ó, novas relações. Os lírios, eles são o símbolo o quê? De paz. Você se sentir em paz do lado das novas pessoas que chegam. Ou de repente essas pessoas até estão aí, né? Mas você não estava prestando atenção nessas coisas, tal. Mas enfim, existe, tá? Tá disponível. Muito bem. Então é isso, número 3. Pega o que encaixou para você, é uma leitura bem complexa, né? O que não encaixou, for para uma outra pessoa, joga para o universo. No seu detalhe, na sua energia, a leitura particular, seu terapeuta também me escreve, eu te explico como é que funcionam as consultas particulares. Se inscreva no canal, deixe seu like. Você tem 3 hypes gratuitos por semana, é a ferramenta do YouTube para sinalizar quais canais pequenos merecem a atenção do algoritmo. Se você der um hype para mim, eu agradeço muito. Um beijo no seu coração, te vejo na próxima.